Salmos de número 100 e o versículo de número 3: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Por meio desse versículo aqui, eu estou conversando com vocês e trazendo aqui à baila a respeito das ferramentas da hermenêutica bíblica, principalmente o paralelismo real e o paralelismo verbal, assim como correlação, para que, por meio dessas ferramentas, nós possamos entender melhor o texto e o assunto que está no verso de número 3. E nós, então, vamos perceber que tal assunto, ele norteia toda a teologia bíblica. E qual que é o assunto? De que a escolha para fazer parte do redil do Senhor, do seu pasto, ele como um pastor e o homem como ovelha deste pasto, não parte a escolha do homem. Não é ele que tem a iniciativa de querer ser participante desta bênção. Não, isso aqui parte de Deus. E nós acabamos de ler o verso 13, eu faço questão de reforçar que foi ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Deus, ele tem um povo na face dessa terra. E este povo constituído pelo próprio Deus, este povo é um povo eleito, é um povo chamado, é um povo vocacionado, é um povo separado, e separado pelo próprio Deus, para que este povo lhe adore, reconheça a sua grandeza e a sua majestade, visto que aqueles que estão em trevas não têm condição para tal, está na escuridão, nem sabe sequer da existência e de um projeto de Deus. E desde o Primeiro Testamento nós percebemos isto. Por exemplo, tudo começou com Abrão, quando estava lá em Ur dos Caldeus, lá no finalzinho da Babilônia, da Mesopotâmia, e vivendo lá no meio do seu povo. Deus chega para ele e diz: agora você levanta-te, sai do meio da tua parentela, sai aí do meio da tua terra, da casa do teu pai, e você vai para uma terra que eu vou te mostrar, e eu farei de você uma grande nação. Abrão, ele nunca havia perguntado por Deus. Naquela região, Deus não era conhecido. Deus que eu falo, o Deus criador dos céus e da terra. Porém, Deus, ele vem e se revela a Abrão. Assim, Deus também faz hoje. É ele que se revela ao homem no meio dessas trevas, no meio da escuridão, e traz o homem para junto de si. E nós temos nos Salmos de número 79 e o verso de número 13, o salmista, ele no seu cântico, dizendo assim: nós, teu povo e ovelhas de teu pasto, te louvaremos eternamente, de geração em geração cantaremos os teus louvores. Quem é que pode salmodiar o Senhor? Quem é que pode cantar ao Senhor? É aquele que faz parte do seu povo. E quem faz parte do seu povo louva a Deus porque está vivo, ressuscitou dentre os mortos, saiu da morte e passou para a vida. Estes têm a condição agora de louvar a majestade santa do Senhor. O salmista, no Salmos de número 95 e o verso de número 7, porque ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão, obras das mãos de Deus. O Senhor trabalhando desta forma e desta maneira em nossas vidas. E aí então, pegando a correlação, eu pedi para os irmãos que trouxessem aqui para nós uma mensagem semelhante,
uma mensagem que tenha correlação com Salmos de número 100, verso 3 do Novo Testamento. Os irmãos trouxeram vários versículos que não estão errados, eles estão certos. Todavia, eu queria que viesse para cá um versículo específico, e alguns dos irmãos trouxeram. E esse versículo específico, ele se encontra em João capítulo 15 e o versículo de número 16. E agora, as palavras são do Senhor Jesus Cristo, que disse: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, Ele vos conceda. De repente, você que esteja ouvindo a mensagem, você discorde desse posicionamento. Ora, mas se isso vier a acontecer, você está se posicionando contra o que está escrito nas Sagradas Escrituras, posto que o pastor aqui não está interpretando nada, e simplesmente estou fazendo a leitura do que está aqui escrito. E em João 15,16, palavras de Jesus: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeeis. Então, a escolha no Primeiro Testamento já ficou claro para nós. É de Deus. Foi Deus que constituiu Israel para ser seu povo, para andar na presença dele. Israel, quando estava escravo lá no Egito, esse povo tinha condição de si mesmo se libertar daquela escravidão? Jamais. Porém, o Senhor levanta um homem chamado Moisés, e esse homem, Deus diz: você vai agora para o Egito e vá lá para libertar o meu povo. Por que que Deus o nomeou? Está aqui, ó. Moisés, ele queria ir? Jamais queria ir. Ele quis aceitar aquela missão? Jamais. Ele disse para Deus: escolhe outro para que vá lá. O Senhor Deus disse: não, Moisés, é você. É você que eu escolhi e é você que eu estou nomeando para a realização desta obra. Então Deus já havia dito a Abrão, lá em Gênesis capítulo 15, toda a história de peregrinação da sua semente, do período que eles seriam escravos e que o período que ficariam. E depois Deus disse para Abrão: eu vou trazê-los de volta para esse lugar onde nós dois aqui estamos conversando. E que lugar que era? A terra de Canaã. Olha quantos anos antes o Senhor já estava mostrando o seu plano e o seu projeto. Gente, Deus, ele trabalha com projeto. Deus trabalha com plano escrito, registrado. O nosso Deus não é como alguns homens que saem aí realizando alguma coisa, que não planeja nada. O nosso Deus, ele planeja. O nosso Deus escreve tudo. E para deixar ali declarado que ele fez, ele, antes que aconteça, antes que venha a luz, ele já anuncia. E ele já fala para os seus servos, como disse para Abrão. E toda a história de Abrão, de Isaac, de Jacó, de José, da libertação por mão de Moisés, toda a peregrinação no deserto, você vai ter lá em Gênesis capítulo 15, o verso 13, gente. Está escrito, dito já de antemão para Abrão naquela ocasião. E depois toda a história de Gênesis vem detalhando como aconteceram as coisas. Deus não perde controle de nada. Você que está me acompanhando aqui, você se sente como ovelha do pasto do Senhor? Você se sente como uma pessoa escolhida por Deus? Isto aqui, então, não partiu de nós, não partiu de nenhum de nós. Não, não partiu. Isso partiu dele. Por isso, meu querido, olhe só, trabalhar para o Senhor, fazer a obra de Deus, é um privilégio. Você não está fazendo a obra de Deus porque Deus precisa de você. Porque sem você, Deus não faria o que está sendo feito.
Pare com esse negócio. De repente tem muita gente aí se sentindo, viu, no adágio popular, a última bolachinha do pacote. Pensando que se não for na igreja, o que ele tem para fazer não vai acontecer. Se eu não for, não tem. Se eu não fizer, não acontece. Nós não estamos aqui porque nós queremos. Nós estamos aqui porque fomos escolhidos. Por isso, não é para que nós venhamos nos ensoberbecer do que estamos realizando. Aqui é para glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso, é para bendizer a majestade santa. Vou repetir, Deus, Ele não precisa de mim. Deus, Ele não precisa de você para realizar alguma coisa na face dessa terra. De modo que se nós não aceitarmos, a obra dele vai deixar de ser feita. Não, senhor, não, senhora. O que Deus ele está fazendo é nos dando um privilégio de fazer parte desta obra. Por isso se alegre nesta manhã, por você ter sido escolhido por ele, por ter sido chamado por ele e por ele ter te colocado aqui nesse pasto, nesse redil. Viu? E como Deus fez isto? Deus fez isto entregando o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós naquela cruz. Qual que foi a necessidade da morte de Jesus Cristo na cruz? Primeiro, derramar o seu sangue, dar a sua vida para o pagamento do resgate da nossa alma. Jesus pagou o preço do resgate. E ali então, Deus agora, ele olha no meio das trevas, nesse lamaçal de pecado, nesse lago horrível que é este mundo perdido, em que se encontra hoje meio a prostituição, fornicação, toda sorte de pecado. Deus, ele olha para esse mundo e ele diz, este aqui é meu. Este aqui eu paguei o preço por ele, eu vou tirá-lo daqui. E ninguém pode dizer que existe injustiça em Deus, de escolher A e não escolher B. Não existe, Deus pagou preço. Ele deu o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Ele tem o direito de escolher aquele que ele quer, afinal de contas ele é soberano. Ele é o Criador. Eu me sinto privilegiado. Você que está ouvindo essa mensagem agora, você se sente privilegiado de ter sido escolhido por ele, de ouvir uma mensagem como esta aqui de João 15:16, não me escolhestes a vós, a mim. Vou repetir, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e eu vos nomeei para que vades e deis fruto. A nomeação dele. Então, o nosso Deus, ele abriu o caminho para que nós pudéssemos passar. E quem é esse caminho? É Jesus, que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, ninguém entra por esse pasto, se não for por Jesus Cristo. Ele é a porta das ovelhas. A única porta que se pode entrar nesse pasto se chama Jesus Cristo. Então o Senhor, Deus, por meio de Cristo, ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver e ele nos trouxe agora para a sua maravilhosa presença. E quando nós lemos em Romanos, capítulo de número 8, olha o texto que nós temos de Paulo, que entendeu perfeitamente esta mensagem extraordinária da soberania de Deus e da escolha de Deus. 8:33, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Escolhidos de Deus, selecionados por Deus, separados por Deus. É Deus quem os justifica. Pode falar o que quiser falar de mim, que antes eu era tal coisa, e agora eu estou na igreja, e alguns olham para nós e estão escondendo atrás da Bíblia. Pois é, o melhor lugar para esconder, é o melhor lugar para estar, é atrás da Bíblia. Quem se esconde atrás da Bíblia está se escondendo atrás da palavra de Deus. É o melhor lugar para estar. Deixe o povo falar. Enquanto isso, nós vamos desfrutando da graça maravilhosa do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra.
Posso ter sido falho e falhei e errei muito no passado, mas quem me justificou foi Deus, por meio de seu Filho amado Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para perdão dos meus pecados. Que o inferno ouça isso, porque eu tive a oportunidade de arrependimento, o inferno não tem, o diabo não tem mais. A ele não é dado mais oportunidade para arrependimento. Agora, você que está ouvindo essa mensagem, você tem oportunidade para se arrepender e ter os pecados perdoados pelo Senhor. Nós temos o texto de Efésios, capítulo 1, e o versículo de número 4, sem interpretação nenhuma. É só leitura, só leitura. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Que obra extraordinária que Deus está realizando em Cristo Jesus, e algo que já está estabelecido desde antes da fundação do mundo. E eu vou repetir para você, Gênesis capítulo 15, depois você vai ler. Depois volta lá e lê. Está questionando? Leia o texto lá de Gênesis. Eu vou até achar o texto aqui para ser mais específico com você, para não ter desculpa depois para você ler. A minha Bíblia já até abre sozinha. Que maravilha, olha só que maravilha. Já cai aqui em Gênesis capítulo 15 e o versículo de número 13. Então disse Abrão, saibas, Deus disse a Abrão, saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, depois sairão com grande fazenda. Tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado, e a quarta geração, esta tornará para cá, porque a medida da justiça dos amorreus não está ainda cheia, não está plena, não está completa. Deus está falando de 4 gerações adiante, e Deus está trazendo para o presente algo que vai acontecer 4 gerações para frente. Deus está trazendo para o presente, está trazendo à luz aquilo que ainda não existe, porque Deus é poderoso para falar e para cumprir, e cumpriu o que prometeu a Abrão. Então, se você ficar questionando, vai ler Bíblia primeiro, antes de questionar a mensagem, essa mensagem da palavra de Deus. Vá aprender primeiro, aprenda. Leia para aprender, não aprender com os outros, não é para ficar ouvindo mensagens aí na internet aí. Às vezes até tem alguns pregadores aí que estão ouvindo hino, pregando por meio de hino, aprendendo teologia com hino, com letra de hino, e depois quer pregar, pregue, não tem problema, não estou nem aí com isso. Agora, não me venha questionar as pregações bíblicas, as pregações expositivas das Sagradas Escrituras. Aí não. Para você questionar a pregação expositiva, você primeiro tem que ler Bíblia, tem que aprender a Bíblia primeiro. Depois você questiona o que aqui está escrito. Colossenses capítulo 3 e o versículo de número 12. É o último versículo que eu vou ler com vocês, tá bom? Capítulo 3 e o versículo de número 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Para com esse negócio de ficar dando ouvido para as pessoas aí fora. Pare de ficar supervalorizando problemas, dificuldades, faz parte da nossa jornada e da nossa caminhada. Nesse mundo nós vamos ter aflição. Muitas aflições nós vamos ter. Jesus disse isso. Eu tive aflições. Nesse mundo tereis aflições. É normal. Agora, que posição que nós temos que ter? Então é isso que Paulo está escrevendo aqui à igreja que estava na cidade de Colosso. Revesti-vos, pois, olha só, como eleitos de Deus. Tome posse. Paulo está dizendo assim, abençoado,
Tome posse disso. Foi Deus quem te chamou, foi Deus que te escolheu. Para que viver assim, cabisbaixo, triste, abatido, como que se tivesse só sofrendo, só angústia, só dor, só pesar? E estão te acusando e você está aceitando a acusação. Pare com isso. Olhe Romanos 8,33. Quem tentará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem justifica? Quem nos justificou foi Deus. Então pare de dar ouvido para as coisas aí fora e dê mais ouvidos à voz de Deus. Dê mais ouvido à voz do teu pastor. Ou você não é ovelha? Ora, se não for ovelha, aí já é outra conversa. Aí já é outro lado da moeda. Mas se tu és ovelha, você precisa comer grama. Ovelha come grama. E a grama dessas ovelhas aqui, ó, tá aqui, ó. Tá aqui. A palavra de Deus pura, pura, sem fermento, sem mistura. É desta palavra que você tem que se alimentar. Viu? Esqueça dos livros. Esqueça de livros. Leia a Bíblia. Você está ouvindo essa mensagem? Antes de questionar, vá primeiro pegar todos os versículos que eu citei aqui e você vá fazer a leitura bíblica, vai estudar a Bíblia. Depois você volta para conversar comigo aqui, tá bom? Agora, você que é ovelha, você está se alimentando, você está se saciando. É comida, é a bebida espiritual que a nossa alma necessita nesta oportunidade. A nossa alma anseia pela palavra de Deus. É a minha meditação em todo dia. Então saiba, você é ovelha deste pasto. E a boa notícia, não foi você que escolheu isto. Foi Ele que te escolheu. Foi Ele que te chamou. Foi Ele que te colocou nesta posição. Então eu termino a mensagem. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Pare de ficar se submetendo às coisinhas deste mundo. Submeta-se à graça de Deus, ao amor de Deus. Entrega o teu caminho a Ele. Confia nele. Ele vai fazer tudo certinho na tua vida. Deixe Ele controlar. Deixa Ele conduzir. Deixa Ele te levar às águas, olha, refrescantes, a pastos verdejantes. Viu? Ele é o nosso bom pastor. Que Deus continue te abençoando cada vez mais. Amém.